é simplesmente essa marca que o Sport cravou ao ser derrotado pelo Bahia na Fonte Nova por 2-0. O segundo gol de Juba, que tem todo o simbolismo aí, né? Que Juba frete grátis, Juba que saiu do Sport de graça para o Bahia. Um jogo que foi 2-0 numa atuação espetacular de Kaique França, repetindo o que fez na Copa do Nordeste contra o Bahia Pegou até pênalti. na mesma Fonte Nova, pegou até pênalti, né? Fez milagres no jogo. Tá? Atuação absurda dele. Atuação realmente, talvez a melhor ou a segunda melhor dele com a camisa do Sport, comparando contra o próprio Bahia, tá? Mas a verdade, Cássio, é que foi 2-0 dentro de um massacre esportivo, técnico, individual e coletivo dos maiores que o Sport levou nessa Série A. Sim. Tá? E a gente nem precisa dizer, Cássio, o que foi e o que se tornou esse Sport pós-demissão de Daniel Paulista e com César Lucena assumindo o cargo. O Sport deixou a condição de lanterna absoluto, de rebaixamento certo, para a condição de saco de pancadas sem a menor competitividade. Essa é uma virada de chave que foi muito clara, porque Daniel Paulista pega o Sport com 7 pontos, Não lembro. tá? Pouquíssimos pontos, acho que eram 7 pontos, tá? Os 5 de Pepa ali, acho que era 6, 7 pontos. Havia dúvida se o Sport chegaria aos 15, aos 16, aquelas primeiras metas, né? Tinha que fazer mais do que a Chape de 2021. Fez e largou. Não é que fez e largou. Fez e mudou de treinador. Eu não tenho a menor dúvida, Cássio, a menor dúvida, que com o Daniel Paulista o Sport teria hoje 22, 23 pontos. Tá? Era a lógica do campeonato que o Sport estava fazendo com o Daniel Paulista. A cada 5 rodadas, perdia 2, 3, empatava 2, poderia ganhar uma, ganhou 2 jogos com ele. Tá? Acho que dificilmente não teria vencido o Juventude aqui, por exemplo. Tá? Aquele jogo contra o Vitória poderia ter sido empate, aquele Atlético Mineiro sem querer nada. Tá? Mas a escolha por César Lucena fez com que o Sport congelasse nos 17 pontos. E ao congelar nos 17 pontos, o Sport perdeu qualquer chance de ter uma campanha melhor do que a pior que o Sport fez até então. Ficou muito abaixo. A pior que o Sport fez era 31 pontos, né, Cássio? 31, 2009. O pior esporte da história dos pontos corridos tinha feito 31 pontos. É uma máquina perto desse ano. Né? Esse vai com 17. Mas faltavam ainda 2 desses objetivos apenas de honra ao esporte. Não ser o pior clube de Pernambuco, porque o Náutico de 2013 fez 20 pontos, e não ser o pior clube do Nordeste, porque existe o Clássico América de Natal, que fez 17 pontos, os mesmos 17 do Sport, mas tinha uma vitória a mais. Esse América de Natal ele é tão clássico e tão vivo na mente das pessoas que esse América de Natal, até hoje, várias conversas que eu tô com amigos, pô, vai ser pior que o América, vai ser o pior time da história. A Chape de 2021 ainda não foi assimilada. Talvez por ser a Chape, pela cabeça das pessoas. E Cássio bate muito nessa tecla de que o Sport vai assumir esse posto do América, a Chape vai continuar esquecida e o Sport tende a assumir esse posto do América de campanha mais vexatória da história, porque talvez a do Sport seja a campanha mais vexatória da história. Porque o Sport não é o América do Natal e nem a Chape. O Sport tem um investimento aqui incomparável ao investimento que o América teve e que a Chape teve. O Sport é o maior colapso da história da Série A. É o maior fracasso esportivo da história da Série A. Essa lanterna aqui, Cássio, é a pior lanterna de todos os tempos. O Sport já tinha batido o recorde de rodadas na lanterna. Né? De campanha. Tem algumas outras lanternas assim de pontos corridos. Botafogo, do Grêmio. Tem, assim, tem algumas lanternas aí na história que são horríveis, mas eu entendi o que você falou e concordo, porque em termos de desempenho é a pior. Um time que botou 60 milhões, por exemplo. O América de Natal, quando sobe em 2006, assim, é uma catarse assim, em Natal, ainda que o time tenha feito uma má campanha,
Mas não havia um volume de investimento, mas você traçando um paralelo nas épocas para o que o Sport fez, nem, muito menos com a Chapecoense em 2021. Então, assim, um clube que gastou 60 milhões em direitos econômicos, um clube que tem jogador de 600, 700 mil reais de salário. Não dá. Não dá. Não, assim, é muito bizarro o que o Sport fez nesse campeonato. Ele, quando passou. Detalhe, em alguns momentos eu achava que não passaria Chapecoense. Lembra que eu tinha esse temor? Sim, sim, sim. Que não passaria Chapecoense. Aí passou. Aí quando passou, eu disse, ó, acho que vai. Eu até falava, não, acho que vai bater uns 24, Eu 25, achava que. né? Pra mim, era o que eu falei aqui, Cássio. Pra mim, a campanha do Sport com o Daniel Paulista ia fechar em 24, 25 pontos. 24, 25 pontos. Seria a segunda pior de Pernambuco. A pior é do Santa, 28, e a Sport 31, a do Santa 28 e a do Náutico 20. Por que o Sport vai ser a pior? Mesmo se vencer o Grêmio. Porque o Náutico venceu 5 partidas. Sabe, é a mesma sensação que eu tenho de 2009, vai envelhecendo e melhorando, assim. Porque aquela campanha de 2009 foi muito vergonhosa. O Sport venceu 7 partidas, não ganhou nenhum jogo como visitante, todas as 7 vitórias foram na Ilha do Retiro. Aí você fica pensando, caramba, ganhou 7 jogos ainda. Aí você vai para esse Náutico 2013, pô, perdeu mais jogos seguidos que o Sport, inclusive. Sim. Mas aí você olha a tabela e vê, ó, o Náutico ganhou 5 jogos aqui nesse campeonato. O Sport tem 2 vitórias. 2. E aí, mesmo se vencer o Grêmio, em 400 campanhas, considerando o campeonato com 20 clubes, independentemente da pontuação, só vai ter mais vitórias do que a Chapecoense de 2021. Até o América vai ter vencido mais. No América ganhou 4. Não, isso eu estou dizendo mesmo... Se vencer o Grêmio. Mesmo se vencer o Grêmio, porque se vencer... Aliás, se empatar ou vencer o Grêmio, o Sport supera o América de Natal. É isso que eu quis dizer, Sim, certo? sim. Ou seja, não teria uma campanha pior do que a América de Natal, mas teria menos vitórias. O América de Natal ganhou 4. Detalhe, o América de Natal em 2007 ganhou do Paraná Clube Lailu. e naqueles empatou os 2 jogos com o Sport, Natal e na Ilha. Só falando rapidamente aqui, Fred, quando você falou do amasso do Bahia para cima do Sport, 28-13 no scout de finalizações, mas esse 13 do Sport ele vai crescendo ali no segundo tempo com o Bahia esfriando. O jogo chegou a estar 13-0 assim, no scout de finalizações. E no scout de finalizações certas, 11-4 para o Bahia que teve 62% de posse de bola. Enfim, dominou o jogo de início ao fim. Foi até engraçado um lance que a gente estava acompanhando na live e eu estava falando para Fred na ocasião que quando começa a ter o contra-ataque, o Sport estava dominando, o Bahia, o Sport não passava da linha do meio campo e aí o Sport começou a se expor um pouquinho, Fred. E passou um jogador, 2 jogadores, aí teve um momento que falou, tem 5 jogadores do Sport pela primeira vez depois da linha do meio campo. Aí falei, se perder a bola vai ser a mesma coisa do que estava sendo contra o Santos. Aí perdeu a bola naturalmente. O contra-ataque disso foi uma bola na trave do Bahia. Assim, é um time muito frágil. É um time assim, que estava lá com 3 zagueiros, tentando se defender. Mas na hora que botou o pé um pouquinho ali, cruzou ali no meio campo, já se expôs de um jeito para levar uma bola na trave. E esse é o Sport desse campeonato. Os gols do Bahia, para ser justo, foram 2 golaços. Assim. Mesmo que o Sport estivesse bem na partida, aquelas finalizações dificilmente assim não entrariam. E para encerrar, e agora voltando para a campanha, desse cenário de pegar o Grêmio, mesmo com tudo isso, eu acho que o torcedor do Sport deveria dizer, ó, meu irmão, tentar lutar por esse ponto. Porque ainda que o time fique marcado como... Mas é não ser o pior da história do Nordeste, assim. Porque o cara até colocou assim, ó, o Sport não é o maior do Nordeste, não bota o slogan o maior do Nordeste. O Sport vai ter agora o pior do Nordeste. É verdade. O pior do Nordeste na Série A. O pior do Nordeste. Assim, e quem faz o Sport, que largou o Sport, assim, embora não largue o Sport, tá lá, vai até dia 12, mas largou, assim, completamente como faz o futebol do Sport. Essas pessoas, Fred, não ligam, tá muito claro para mim, na minha opinião, pelo menos, essas pessoas não ligam para isso. Não ligam. Tá. Quando o Sport chegou a 17 pontos, o Sport precisava Se ligassem para isso, não teriam deixado César Lucena 9 jogos no campo. O Sport precisava de 1 ponto, para superar a América de Natal. O Sport perdeu os últimos 10 jogos. Nos últimos 30 pontos, o Sport zerou. É a maior sequência. Esse Sport, assim, é tão bizarro que a gente tá minimizando. Ainda bem que eu lembrei disso agora. Porque é tanta coisa que você acaba minimizando. O time perdeu o 10º jogo consecutivo na primeira divisão. São 10 derrotas seguidas na primeira divisão.
O jejum já está em 15. No mesmo campeonato em que o Sport já passou 16. Veja, o Sport tem, nesse mesmo campeonato, um jejum de 15 e um jejum de 16. Só aí você já bota 31 jogos. É. Mas eu acho assim, Cássio, eu entendo o colapso todo, mas eu não consigo mais contar essa história sem fatiá-la. Eu não consigo mais. Eu sei que é um grande conjunto, mas é diferente, sabe? Para mim, o que aconteceu da demissão de Daniel para frente é diferente. Porque assim, havia. Vou trazer Antônio Oliveira, que a gente considera o vilão número um, o pior dos treinadores. É o pior dos mais caros, mas o César já é pior do que ele por muito. Mas Antônio Oliveira, ele tinha a intenção de que o Sport vencesse o jogo. O Sport buscava vencer o jogo. Na hora que Yuri Romão, Rafael Campos, Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini decidem que o melhor para um clube de Série A é disputar 9 jogos com César Lucena, eles demonstram que não conhecem nada de futebol, nada de futebol, nada de Série A. Eu até entendo que Henrique Ambrogini não conheça a Série A porque ele está vindo do Figueirense da Série C. Tá? Foi lançado aí na Série A, que é muito maior do que ele. Talvez na Série C as ideias dele façam algum sentido. Nem fizeram, porque afundaram o Figueirense também. Mas na Série A não tem o menor cabimento. Yuri Romão já declarou que não entende futebol. Rafael Campos. E é uma grande verdade. É melhor voltar a fazer o personagem de ficar ligando para a rádio. Tá? E Thiago Gasparino é um fantasma. Então, assim. Esse para mim é o mais inteligente. Que é a descrição total. Quer ficar calado e, meu irmão, deixa. E aí, ao deixar César Lucena no cargo, tá? Eles, acabaram com qualquer resquício de competitividade que o clube tinha, qualquer objetivo desses menores, de fazer mais de 20 pontos, de fazer mais de 21 pontos, tá? De manter a torcida indo para o estádio. Acabaram com tudo, cara. Até isso no momento que foi para isso da vida do Mano. Desvalorizaram os ativos. César Lucena transformou as escalações em um caos, assim. As pessoas riem. O que César não tá conseguindo, talvez, compreender é que, ao invés dele tentar ter feito dessa vez um trabalho discreto, uma lógica, ele quis ser gênio. Ele está colocando um zagueiro de volante, lateral esquerdo de volante, colocando peças horríveis em campo. As pessoas riem quando sai a escalação do Sport. É vergonhoso, pô. É constrangedor. Ele chegou num ponto. A gente teve já a primeira entrevista com o candidato aqui, Paulo Bivar, vai ter outras entrevistas. A gente chegou num ponto que as pessoas estão cobrando dos presidentes a promessa da demissão de César. César era um coadjuvante do coadjuvante. Yuri Romão vai ter mais essa pro seu legado. Talvez algo positivo da era Yuri Romão. Ele conseguiu destruir César Lucena. Yuri Romão e seus asseclas conseguiram implodir a estabilidade de César Lucena no esporte, que foi exposta e mostrou que é uma estabilidade artificial, baseada na honestidade de um cara que é trabalhador, de um cara que é correto, de um cara que é educado, de um cara que trata todo mundo bem. Mas um clube de Série A, nem de Série B, nem de Série C, pode se dar o luxo, Cássio, de ter um auxiliar imediato, o número 1 abaixo do treinador, que não tem condição de pegar um time para colocar em campo. E o que a gente viu de forma constrangedora, o que aconteceu hoje em Salvador, foi 2-0 por conta de Kaique França. Porque se Kaique França faz uma partida média e aquele primeiro tempo sai 4-0, o Bahia ia meter 8. Porque como ficou 1-0, depois fez o segundo, o Bahia desacelerou, viu que não ia ser, não tinha margem mais para fazer história, desacelerou. Não correu para fazer 3, para fazer 4. Mas se tivesse saído os 4 no primeiro tempo, corria para fazer 8, para massacrar, para fazer história, porque é assim que o esporte... esse é o papel do esporte, né? Ser massacrado. E é isso, sabe? Eu acho que nenhum personagem pode... Nem os jogadores, eu sei, mas os jogadores, eles são culpados, mas também são vítimas desse contexto. Não todos, alguns são só culpados. Mas outros foram engolidos pela forma de não fazer futebol no esporte. Por que Ramon virou reserva de Lucas Cal e Luan Cândido enquanto zagueiro? Eu não acho que ninguém consegue responder. Por que Kevson voltou a jogar? Ninguém consegue responder.
Porque Barleta, um ativo do clube, só joga agora restinho de jogo, ninguém consegue responder. Tá? Por que queriam colocar Zé Lucas nessa fogueira? Ninguém consegue responder. Os jogadores estão sendo dragados por essa máquina de destruir profissionais que é o esporte, que se tornou o esporte. E tudo que o esporte precisa é acabar esse ano, tá, Cássio? Mas só para a gente registrar, a gente tem aqui o Náutico de 2013 e o Sport de 2025. Haja número 20 nessa tela. Caramba, tá? desde a terceira rodada. Sport e Lanterna desde a terceira rodada. Veja, é basicamente assim, ó, se é um time levar um 5-0 na primeira rodada e dali seguir até o... Assim, o Sport estabeleceu uma sequência assim que, meu irmão, pra tirar... É isso, o Sport Lanterna desde a terceira rodada, meu desde irmão. a terceira rodada. O Náutico foi lanterna na segunda, na terceira, na sexta, na sétima, na oitava, na 10ª, mas só foi em definitiva a partir da 12ª, tá? O Náutico teve ali Como a gente falou, 5 rodadas alvirrubros me lanterna, marcaram. o Sport Quando 2. eu fiz o post, geralmente, só dividindo com a galera, nos clássicos nordestinos, Fred, no blog, quando tem um vencedor, eu costumo... Embora tenha um blog mais focado no futebol do Nordeste, mas como eu analiso mais jogos de Náutico Santa Esporte, mas eu coloco um cenário de quando tem um jogo regional, um clássico nordestino, eu puxo por quem vence, independentemente de ser pernambucano ou não. Mas os recordes do esporte me obrigaram a inverter isso. Então, no post do blog, não foi o Bahia vence o esporte, foi assim... Sport perde do Bahia e define a pior campanha de Pernambuco nos pontos corridos. E essa foi a chamada. Em detalhe, muitos torcedores do Bahia foram lá e comentaram a publicação e tal. Mas teve gente do Náutico também. E alguns alvirrubros escreveram o seguinte: o Náutico descansou. Obrigado, Sport. Não falaram exatamente Sport, não. Mas obrigado, Sport. Porque, assim como a gente fala, a gente brinca nesse cenário, Fred. O Náutico descansou, tá? Detalhe, Total. Descansou bonitinho, inclusive. E aí, Cássio, a gente tem um outro gráfico que a gente vai trazer, que é o de pontos, tá? Que é o que está em jogo nesse momento. Já que rodadas na lanterna, o Sport já venceu essa disputa há algum tempo, a gente tem aqui o gráfico, Cássio, de pontuação, né? O Náutico parou nos 17 antes do Sport, tá? O Náutico parou nos 17 pontos. Aqui chegou aqui, né? Isso. Na 24ª, 25ª rodada, seu ângulo aí tá melhor. Eu tô num paralaxe aqui. 12 derrotas. Eu tô num paralaxe aqui que. Não, é isso que eu tô falando. 12 derrotas. O Sport chegou à 10ª. Se perder, vai para 11 e o Náutico bateu 12. Tá. Então, é um gráfico que mostra que mesmo que o Sport vença e faça os 20 do Náutico, ele fica atrás em números de vitórias, né, Cássio? Isso. Porque a gente enxerga aqui o Náutico com uma vitória, Tem 5. 2 vitórias, tá? 3 vitórias, 4 vitórias e a 5ª vitória. E aqui chegou até, ó. Foi 2 consecutivas, né? Que levou aos 14 e aos 17 pontos, tá? Tá aí a assinatura, né, Cássio? Final. Dessas 10 derrotas, 8 com César Lucena, né? 8 seguidas com César. Tá 0,24 a pontuação dele, assim, nessa sequência. É o que eu falei, veja só. César Lucena não vai ficar no Sport pro ano que vem. Não vai ficar. Como é que vai ficar? Ele vai ser demitido, Cássio. Não tem mais saída. Não podem pegar César e transformar César agora em auxiliar da base. Porque tem um salário que já é incompatível, tá? Foi exposto. Eu acho que foi você ou foi Cauê que falou aqui. Acho que foi Cauê no programa passado. Assim, ele deveria ter, na hora que chegou isso pra ele, deveria ter dito, ó, isso aqui é loucura, tá? Mas não enxerga. Um cara que tá colocando Luan Cândido e Lucas Cal como zagueiros, que coloca Kevson para jogar, que não entende os valores do clube para valorizar, ele também não tem o discernimento para entender que ele não tinha condição. Então, a sentença já estava dada. Eu sabia, você sabia, Cauê sabia, quem está assistindo sabia, todo mundo sabia. Menos ele e os 4 acima dele. Eu acho que o resto inteiro sabia que isso aconteceria. Eu avisei aqui. Eu não estou sendo engenheiro de obra pronta. Eu avisei aqui. O Sport está escolhendo perder 9 jogos. Talvez ganhe o último, porque o Grêmio não quer mais nada no campeonato. Detalhe.
Foi exatamente assim com o Náutico. É, O Náutico em 2013. Cadê? Ah, que ele ganha o ele jogo, ganha o exatamente. jogo, é a quinta vitória. Do Corinthians. Isso. E o Náutico precisava ganhar para desempatar do América Natal, porque Era. ele tinha exatamente os 17 pontos do América e 4 vitórias como América. Aí o Náutico, na última rodada, jogo na Arena Pernambuco, se eu não me engano, Isso. vence e evita isso. Então, E foi assim, tratado daquele dia, nesse jogo, a gente estava no diário, naturalmente, foi tratado a importância de sim. não ser. E assim, Mas eu Cássio, acho que aqui não tem. Aqui o não. problema é que se César seguir o invencionismo, o pardalismo, vai perder também. Porque o que a gente viu hoje é que aquilo ali não perde para qualquer um. Cássio, nós não fizemos o pós-jogo do esporte. Fizemos aqui agora um resumão. Isso. Mas Cássio falou algo durante a transmissão do jogo. A gente fez o react, né? Eram várias telas ao mesmo tempo, mas a gente estava vendo o jogo do esporte. Cássio falou algo que para mim é decisivo. E engraçado, quando ele falou, estava na minha cabeça a mesma coisa. Ele falou: parece um jogo de primeira fase de Copa do Brasil. Parece um clube forte de Série A enfrentando um clube pequeno, com todo o respeito, de um estado como Roraima, como Rondônia, como Amapá. Parecia esse o jogo. O Sport não conseguia, Aderlan não conseguia acompanhar nenhum drible de Eric Puga. Todas as jogadas passavam. Era a mesma coisa de não ter uma proteção ali. Todas passavam. Quando cortava para o meio, todas as bolas iam para o meio. Então, assim, foi um vexame técnico individual e coletivo dos maiores que o Sport já levou. O placar foi 2-0, mas o vexame foi absoluto, tá? Então, dessa forma, Cássio, a gente vira mais uma página desse raio-x, tá, cara?